batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujo calçado não sou digno de descarregar ou descalçar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem que ter pentecostal nessa noite? Abra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Vamos ler versículo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Nessa noite Deus tem um estudo diferente daquilo que nós já ouvimos aqui, porque foi necessário gastar horas e dias para uma direção a qual Deus me deu sobre esse ensino. Eu peço ao Espírito Santo que me dê graça nessa noite. Diz assim, 1 Coríntios 14, versículo 2: Porque o que fala em língua desconhecida ou estranha, não fala a homens, mas a Deus, porque nenhum homem entende. Mas em espírito fala mistério. Poderia aceitar, por gentileza, em nome de Jesus. E do Espírito Santo, eu oro a Ti essa noite mais uma vez. Eu peço a Tua graça, a Tua inspiração, para que eu possa falar com ousadia e autoridade que o Senhor já colocou em meu coração. A Tua igreja estar aqui para ouvir e se alimentar da Tua palavra. Portanto, que não seja eu quem fale, mas sim o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Santos, o texto onde eu li, e limos juntos, temos que ter paciência, temos que sermos detalhistas para aprender tudo aquilo que nós iremos falar aqui nessa noite. O tema e os textos onde nós limos requer atenção e muita dedicação para compreender. Por quê? Nós iremos entrar em uma área, talvez conhecida por quase todos, mas para entender realmente o que é isso, o que é batismo com o Espírito Santo, o que é essas línguas, nós temos que meditar nas Escrituras, pois ela tem tudo aquilo que é necessário para o nosso aprendizado. Hoje nós vemos muitos escândalos, vemos muitos deboche com o dom de orar em línguas, em falar línguas estranhas. Alguns interpretam exageradamente, outros tiram brilho da real interpretação sobre esse assunto, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o dom de falar em línguas. E como nós fazemos parte de uma igreja, entre aspas, um ministério, uma constituição religiosa, e cremos no batismo com o Espírito Santo, é muito necessário nós entender um pouquinho sobre isso. Alguns falam sobre batismo com o Espírito Santo, alguns falam em línguas estranhas, alguns falam, eu sou pentecostal, mas nem entenderam o que estou falando, sabem. E nessa noite eu peço a graça de Deus para falarmos um pouquinho a respeito desse assunto tão maravilhoso para os dias atuais. Pois bem, em Mateus capítulo 3, versículo 11, aonde nós limos a princípio, a Bíblia diz que João estava pregando e batizando no Rio Jordão, e de repente aparece Jesus, e João olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vos batizo com água. Repita comigo: eu vos batizo com água. Aí ele continua o versículo dizendo: mas eis aí um que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, pois ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está assim na sua Bíblia? Glória a Deus.
que João estava dizendo? O que João está aqui interpretando para nós? A palavra batizar, do grego, da palavra original que foi escrita, a linguagem da época, a palavra batizar significa baptizo. O que significa? Imergir. João está dizendo, não, eu vos batizo com água, ou seja, eu imerjo vocês, né, que é a palavra correta, imerjo vocês na água. Mas há outro mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É a mesma palavra que ele usa para batizar em água, e a mesma palavra para batizar com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Logo vem a ideia, se batizar nas águas é imergir, ou seja, mergulhar o corpo inteiro nas águas e tirar para fora, quando João falou, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, de forma simbólica e espiritual, ele está dizendo, esse é mais poderoso do que eu, e vai fazer você entrar dentro do fogo. Só que esse fogo é o fogo do Espírito que vem para purificar, convencer o homem ao arrependimento a Cristo. Esse fogo, ele tem algumas finalidades em nossas vidas, de fazer de nós uma nova criatura em Cristo, ou seja, é a purificação, é a limpeza espiritual, que é a obra do Espírito Santo que faz em nossas vidas. Amém até aqui? Isso aqui é o princípio do entendimento desse batismo. A finalidade, raiz e principal do batismo com o Espírito Santo, além de evangelizar e receber poder, nós iremos falar sobre isso para frente, mas a princípio, o batismo com o Espírito Santo é para que o homem possa realmente ser transformado pela essa obra do Espírito Santo e esse fogo dentro de nós, que vai nos moldando, nos purificando, que vai nos trazendo a imagem de Cristo sobre nossas vidas, porque a obra principal do Espírito Santo é gerar Cristo em nós. A obra do Espírito Santo é fazer com que nós, a cada dia que se passe, possamos nos aparecer mais e mais com Cristo. Essa é a primeira obra do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo e recebemos esse batismo com fogo, logo nós deixamos todas aquelas obras passadas e passamos a viver uma novidade de vida. Por quê? Porque esse fogo nos purifica a nossa mente, a nossa alma, e vai limpando todo o nosso interior. Por quê? A obra do Espírito Santo, pastor Vicente, não começa de fora para dentro, mas a obra do Espírito Santo começa de dentro para fora. E é notório a transformação daqueles que receberam esse Espírito da graça. Aleluia. É claro, quando alguém vem aqui à frente e confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, passa-se alguns dias, a gente olha para ele e está com um brilho diferente. Glória a Deus. Parece que foi um ferro que foi jogado dentro de um fogo e foi polido. O rosto da pessoa começa a brilhar. O que é isso? É o fogo do Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo sobre a vida dele. Aleluia. Então eu quero que você entenda que o princípio da obra do Espírito Santo é trazer um homem ao arrependimento, trazer essa mudança de dentro para fora. Mas não é isso que eu quero trazer nessa noite. Eu estou trazendo princípios para termos bases, para irmos de encontro com aquilo a qual nós iremos falar. Eu quero falar nessa noite sobre batismo de fogo e o mistério das línguas. Glória a Deus. Quem Aleluia. quer gostar nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Batismo de fogo e o mistério das línguas. João falou, está escrito, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu sei que tem alguns nossos irmãos tradicionais que acreditam que os dons cessaram, são os sensacionistas. Eles acreditam que os dons do Espírito Santo só foi para a época dos apóstolos, e hoje tem crescido de forma extraordinária, viu?
esse pensamento no meio da igreja de Cristo. Principalmente os reformados, os tradicionais. Eles não creem nos dons do Espírito Santo. Creem eles que cessaram. Só foi para a época dos apóstolos. Mas só no Brasil existe mais de 50 milhões de crentes batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E eu acredito com todo o meu coração que esses mais de 50 milhões de crentes pentecostais não estão doidos, não é coisa das nossas mentes, não é coisa de fanático, é real, e quem já viveu essa experiência sabe que é real. Glória a Deus! Aleluia! Se o batismo nas águas é imergir nas águas, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é entrar no fogo, deixar ele nos guiar com o Espírito Santo. Jesus disse que falaríamos em línguas novas, ou falarão novas línguas. Algumas tradições lutam. Lá em Marcos 15, 17. Após ele dar a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fala que colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se tomar alguma coisa mortífera, não morrerá. E falarão novas línguas. Está lá em Marcos 15, 17. Jesus já falou que nós falaríamos em novas línguas. Aleluia! A Bíblia diz para não sermos ignorantes acerca dos dons. E eu quero falar sobre o dom de orar em línguas, de forma aqui rápida, mas eu quero trazer aqui um pano de fundo, eu quero trazer aqui um contexto, falando um pouquinho dos dons, para entrarmos aqui no dom do falar em línguas nessa noite. Amém? Amém! Olha o que Paulo diz na palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 1. Ele diz assim: acerca dos dons espirituais, irmãos, quero que não sejas o quê? Ignorantes. Aleluia. Então lá alguém aqui. Glória a Deus! Então a Bíblia diz que nós não podemos ser ignorantes acerca dos dons, como está em 1 Coríntios 12. Paulo está ensinando a igreja mais pentecostal que ele fundou, pregando aos gentios, que era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha os 9 dons espirituais. Todos os dons a igreja de Corinto tinha naquela época. Todavia, foi a igreja que deu mais trabalho para Paulo. Isso significa que o fato de eu ou você, nós, termos os melhores dons, a Bíblia manda, buscai ou procurai os melhores dons. Nós podemos ter 5, 3 dons, o maior número de dons em nossas vidas, ou na nossa igreja, ministério. Mas ter dons não caracteriza uma pessoa ou uma igreja de ser espiritual. Porque alguns têm ideia, só porque a igreja, ou seja, o ministério, ou algumas pessoas têm dons, elas caracterizam aquela pessoa que ela está em alto nível espiritual. A pessoa pode ter vários dons e ser carnal. Porque Paulo fala assim, embora vocês tenham dons, vós sois carnais. Paulo chama a maior igreja que ele fundou, que tinha todos os dons de carnais. Olha, que interessante. Como é que pode uma igreja ter todos os dons e o próprio fundador dela, entre aspas, Paulo, chama que ela de carnal? Ou seja, dons, vou repetir porque é tudo de cima e ficar memorizado na sua mente. Dons não caracteriza ninguém e nem ministério de ser um ministério ou uma pessoa espiritual o fato de que ele tinha dons espirituais. Ela pode ser cheia de dom e ser um safado ou uma sem vergonha. Porque dons não caracterizam. O que caracteriza uma pessoa espiritual? Os frutos do Espírito Santo.
escrito do lado. Seja bem-vindo, meu querido. Glória a Deus. Os frutos que vai evidenciar se uma pessoa é espiritual ou não. Não é o número de dom que o ministério a pessoa tem de dons, mas sim os frutos do Espírito Santo que vai caracterizar se uma pessoa realmente é espiritual ou não é. E esse ensino é muito importante para os dias atuais. Por quê? Porque estamos vendo aí um turbilhão de pessoas na internet e até nas nossas regiões, pessoas que têm dom porque buscaram, mas o caráter é totalmente extraviado. Não tem caráter. Então volte para a sua casa nessa noite, na sua mente, que dons não deixam ninguém espiritual. São os frutos. Posso ter dons e ser carnal, mas eu posso ter os frutos e ser espiritual. Aleluia. Glória a Deus. E acerca disso, Paulo começa a ensinar a igreja de Corinto, a igreja mais poderosa que ele fundou, com seus dons. No capítulo 12 ele diz, versículo 1, acerca dos dons espirituais, irmãos, quero que não sejas ignorantes. Por quê? Eles estão sabendo usar de forma correta os dons a qual eles tinham recebido. Por exemplo, na igreja de Corinto, como eu citei para os irmãos, eles tinham os 9 dons da igreja de Corinto. Porém, havia falta de discernimento no meio dos irmãos. Eles não sabiam usar de forma correta os dons. E Paulo fala assim, ó, todos podem profetizar, todos podem falar em línguas, mas tenha cautela, em outras palavras. Por quê? Haverá, por exemplo, um culto de ensino. Imagine todo mundo aqui falando línguas estranhas no culto de ensino. Se eu ficasse aqui só ensinando em línguas, o que vocês iam entender? Então, nisso que ele pede para os irmãos, tenham que atenção, que não fiquem todos falando em línguas, nem principalmente aquele que está ensinando. Porque se eu ensinar para vocês em língua, vocês não vão entender. A não ser que tenha alguém aqui do meu lado interpretando as línguas que Deus me dá. Nesse sentido, ele fala para que os irmãos tivessem ali um bom senso na questão do ensino. Mas de maneira alguma, como alguns dizem por aí, Paulo impediu que os irmãos falassem línguas. Um pouquinho mais na frente ele vai dizer assim, e não pensais que ninguém fale em línguas. Ou seja, não proíbas alguém falar em línguas. Pois bem, a Bíblia diz para não sermos ignorantes acerca dos dons. Quantos de nós não tem compreensão que é dom? Quantos de nós não sabem o que é o dom de profecia, o dom de orar em línguas, o dom de revelação? Muitos são ignorantes. Paulo, cheio do Espírito, diz, quanto isso, irmãos, sobre os dons, não sejam ignorantes. Aleluia. Os dons são para capacitar o ministério. Ou seja, são ferramentas que Deus dá à igreja dele para o capacitar, e então a igreja possa se avançar, romper aqui nessa terra. Ou seja, os dons espirituais nunca foram para promover o homem. Os dons espirituais nunca foram para promover o ministério, placa de igreja. Os dons ministeriais, nunca se esqueça disso. Duas coisas: capacitar e dar a ferramenta certa para usar na obra. Imagina você, nós estamos aqui em uma cidade que a maioria trabalha, já trabalhou na agricultura, sabe muito bem o que eu vou falar. Coisa ruim é trabalhar em uma roça com ferramentas cegas. Né, Flávio? É ruim, tá só. Pode até fazer o serviço, mas soa. Igual tampa de chaleira. Igual cuscuizeira, né, Vicente? Por quê? Ferramenta cega vai muito manual, com muita força. Os dons do Espírito Santo, repito, nunca foi e nunca será para promover o homem, mas para capacitar e dar as ferramentas necessárias para aquela obra que Deus está realizando, seja na cidade, seja no ambiente que for. Os dons são capacitação para o ministério e são ferramentas. Aleluia.
Amém? Amém. Nunca se esqueça disso. Ou seja, já citei para vocês, vou repetir. Paulo diz assim, ó, procurai os melhores dons. Não existe ser humano, não existe, nós dizemos, crente na terra, crente salvo na terra, que não tenha nenhum dom. Todos os crentes salvos têm um dom. No mínimo, um dom você tem. Aleluia. Ou seja, você é útil para alguma coisa. Todos os servos de Deus, todos os cristãos em Cristo, eles são úteis para alguma coisa no reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos. Os dons, existem os dons, na Bíblia existem dons, ministério e as operações deles. Os dons é para capacitar o ministério de cada um de nós, eu falo pessoalmente. Os dons é para capacitar o ministério, a nossa chamada em Cristo, para quê? Para operarmos nesses dons. Aprendeu ou está difícil? Amém. 3 coisas: os dons, ministérios e operações. Agora eu vou encaixar todos os 3 em um, na minha vida e na sua vida: dons, ministério e quê? Operações. Atenção: dons, ministério Operações. e operações. Os dons capacitam o ministério e o ministério vai operar em quê? Nos dons espirituais. Veja que todos esses dons e essas operações são para a obra de Deus e não para promover homens. Aleluia. Não se esqueça e não se enfade nessa noite eu ficar frisando algumas partes. É para ficar na sua mente, porque hoje está tendo demais, meu querido. Pessoas só porque receberam o dom de Deus ficam usando para se promover. Verdade. Já viu aqueles profetas, entre aspas, que fica revelando, aí fica chamando a atenção. Jesus desaparece e ele aparece mais do que Jesus. Se eu sou um homem de Deus, se eu sou um homem de Deus, se eu sou um profeta, para que essa necessidade? A igreja de Jesus não cresce assim. Pode inchar lugares, ministério, mas crescer não. Então, meus amados, os dons sempre foi para fazermos a obra do Senhor. Aleluia. Os dons, ministério e operações. Efésios 4:11, vou ler com vocês sobre esses ministérios. Efésios 4, versículo 11. Diz assim, ó. Ele mesmo, quem? Jesus, ou o Espírito Santo. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, alguns para pastores, e outros para ou mestres, ou professores, dependendo da tradução. Aqui são os 5 ministérios que atuam na igreja de Jesus. Para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aleluia. Por isso que Deus estabeleceu esses 5 ministérios, 5 pilares, para que eles possam trabalhar no corpo de Cristo. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Efésios 4, versículo de número 8, diz assim, ó. Pelo que ele diz, quando subiu ao céu, ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então Deus, o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele deu dons aos homens. Dons, Paulo fala lá atrás um pouquinho, que são irrevogáveis. Deus dá sem arrependimento. Ou seja, é o que eu falei ainda agora atrás. Dons não salva, mas os frutos. Então Deus deu dom aos homens. Qual que é o tema da mensagem de hoje? Eita glória! Batismo de fogo e o mistério das línguas. Sobre isso nós estamos falando nessa noite. Eu estou trazendo uma rápida produção de dos dons para chegar e frisar somente
no dom de línguas, que é um assunto muito hoje mal interpretado e ensinado nos dias atuais. Pois bem, nós faremos que Deus, Efésios 4, 8, diz que Deus deu dons aos homens. Agora eu quero que você entenda nessa noite que existe 9 dons, 5 ministérios e 8 operações. Quantos dons? Quantos ministérios? E quantas operações? Quanto? 8. 8 operações. Não são 9 dons? Por que são 8 operações? Se daqui lá eu me lembrar, eu explico para os irmãos. Então são 9 dons, 5 ministérios e 8 operações. Compreensão sobre os dons. A Bíblia diz para não sermos ignorantes sobre os dons. 1 Coríntios 12, versículo 1 a 4. Eu vou ler novamente porque tem mais alguns versículos aqui. Diz assim, ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejam ignorantes. Versículo 4 a seguir. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pegaram? Então há diversidade, ou seja, mais de um. Há uma diversidade de dons, mas o Espírito é um. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, é aquele 5 ministérios, ou seja, Deus não chamou só pastor, Deus não chamou só evangelista, Deus chamou homens, esses 5 ministérios, para atuar e trabalhar no corpo dele, para então cumprir o ID, o chamado de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, observe, e há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidades de operações, mas o mesmo é Deus que opera tudo em todos ou por todos. Então, existem 5 ministérios, 9 dons e 8 operações, mas o mesmo Deus, o mesmo Espírito que opera em todos, para a glória de Jesus. Aleluia. É maravilhoso, né, quando nós falamos sobre os dons, meus queridos. Isso é muito importante, nós temos já uma noção. Eu sei que você não vai pegar tudo, aprender tudo. Eu vou mandar um esboço lá para vocês meditar depois. Porque aqui não é nada de internet, viu? É tudo que é dias e até horas e dias para elaborar esse sermão que Deus nos dá. Não é de internet. Pois bem, meu querido, falar a respeito dos dons é algo extraordinário para nossas vidas. Compreensão sobre os dons? 9 dons, 5 ministérios e 8 operações. Primeiro, o dom é um ato da graça de Deus. São 3 coisas para entender sobre os dons. Algo mais sobre os dons. Primeiro, que os dons, ele vem do alto. E é tudo pela graça de Deus. Aleluia. Não é o homem, não é o ministério, não é ninguém que dá dons ao outro. Ou o homem, as pessoas. Dons é algo total da graça de Deus. Ou seja, o que é a palavra graça? Lá em Efésios 2,8, pela graça foi salvo, favor imerecido. Ou seja, os dons não é algo que vem do homem, mas é algo que Deus dá para a sua igreja. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Segundo, dom, nunca se esqueça disso. Eu estou falando sobre os dons. E eu vou frisar sobre o dom de línguas. Dom é graça de Deus. É Deus que dá. Segundo, é um serviço ou um ato de serviço. Ou seja, quando eu recebo um dom pela graça de Deus, porque Deus nos dá, e o segundo ponto, dom está relacionado a serviço. Então, se você tem um dom, não é para você ficar só com ele de bonitinho, é para servir, é para trabalhar. Nós recebemos os dons de Deus, é para servir no reino, para servir a igreja de Jesus, é para ganhar as almas que estão lá fora. Os dons que recebemos de Deus, seja louvor, seja palavra, seja os dons
seja revelação, profecia, de curas, etc. Os dons foi dado pela graça à igreja para servirmos no reino de Deus. Se nós recebemos no mínimo um dom nós temos que trabalhar com ele, porque o dom é para servir. E nós vemos muita gente aí que tem dom e não serve quase nada, né? Estão enterrando os talentos, os dons de Deus. E Deus há de cobrar essas pessoas. Terceiro ponto, sobre a compreensão sobre dons. Terceiro ponto, dom. Isso aqui já há uma conjectura sobre esse assunto. Você vai entender. Dom é como se fosse um motor de energia sobre uma igreja. Você sabia disso? Por exemplo, se eu te ligasse essa lâmpada aqui agora, essas lâmpadas, faltava alguma coisa? Faltava aqui agora. Os dons do Espírito Santo é que faz com que a igreja de Jesus se mova. Eu sei que tem uma engrenagem, tem a nossa vida de oração, tem a palavra de Deus, mas falando a respeito dos dons, como eu estou falando nessa noite, os dons é para fazer com que a igreja se mova. É a energia da igreja para que a igreja se mova, trabalhe no reino de Deus. Aleluia. E uma igreja que não tem dons é parada. Uma igreja que não manifesta dom, ela vai morrendo, vai definhando, vai ficando engessada em coma. Só olhar algumas igrejas por aí, e infelizmente algumas igrejas que nasceram no fogo estão morrendo em cubo de gelo. Igrejas que nasceram, por exemplo, a Assembleia de Deus, que tem uma história linda no Brasil, mais de 110 anos já se completaram, que já leu a história da Assembleia de Deus no Brasil, se emociona. Eu conheço a fundo, desde quando saíram os missionários lá nos Estados Unidos, que eram suecos, foram para os Estados Unidos, porque havia um avivamento lá na Rua Azusa. O William Seymour era o cabeça daquele avivamento. E eles, por Deus, foram enviados para Belém do Pará com uma promessa que Deus tinha falado lá no Texas, nos Estados Unidos, que o Espírito de Deus usou um irmão em um culto, falou: olha, Deus está mostrando que eles vão levar vocês dois para um país chamado Brasil, uma terra Pará, e vocês vão ganhar lá 30 milhões de almas. Olha essa profecia. Eles olharam no mapa, olharam a Belém lá do Oriente, e não era essa, era no Brasil, Belém do Pará. Pegaram o navio e vieram. Só tinha mais índio para aquela época, naquela época. E lá eles começaram a espalhar o fogo pentecostal aqui no Brasil. Foram expulsos, não vou ficar citando o nome, mas está na história. Foram expulsos da Batista, porque eles falavam em línguas, eram pentecostais, eles tradicionais, não criam, até hoje não acreditam. E um trabalhava e o outro ficava em casa estudando língua brasileira e outras coisas mais, até que alugaram um salão, ou não foi, acho que foi alugado, foi emprestado por uma irmã, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, a primeira mulher batizada com o Espírito Santo no Brasil, Celina de Albuquerque, que quando ele estava na Batista, ela também era batista. Mas quando ela ouviu falar do fogo do Espírito Santo, que Jesus batizava com o Espírito Santo, ficou na mente dela. E ela foi para dentro de casa após o culto. Os dois suecos, Dona Berg e Dona Vicky, já tinham sido expulsos. E ela foi para dentro de casa e orou à madrugada: Senhor, se aqueles homens falaram é verdade que o Senhor batiza com o Espírito Santo, eu quero receber. E de joelho começou orando. 11 horas, 12 horas da noite. Quando foi lá para as 4 horas da manhã, o fogo desceu sobre a Celina de Albuquerque. E o fogo pentecostal nunca mais sai do Brasil. Glória a Deus, aleluia. Se você soubesse o que acontecia no pequeno salãozinho lá da Celina de Albuquerque com os Daniel Berg e Dona Vicky, está registrado no livro da CPAD, diz que Daniel Berg e Dona Vicky e o culto pentecostal cheio. E hoje parece que é escândalo, né, para alguns pastores aí que querem apagar o fogo. Quando vê os irmãos entrando no mistério aí, rodando, pulando, cheio de Deus, alguns ficam criticando. Mas quando começou lá com o Daniel Berg e Dona Vicky, está registrado que eles mesmos escreveram. Os dois suecos deixou registrado: olha,
Eu estava em um culto pentecostal, fogo tremendo após a palavra ser pregada. Após a palavra ser pregada, e estava aquele mover do Espírito Santo, uma atmosfera muito pesada entre os irmãos, e o Espírito Santo falou no meu coração. Agora não me lembro se foi Daniel Beto ou o Navio, falou. O Espírito Santo falou no coração dele, falou: estende as mãos sobre aquele irmão. E ele retrocou um pouco, né? Porque quem tem temor de Deus, às vezes Deus fala e fica com medo. E ele ficou meio assim, e após a terceira vez, o Espírito de Deus falar com ele, ele estende as mãos, ele estendeu a mão. E ele flutuou, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que hoje, para falar isso no século XXI, é estranho, né? Mas teve um garotinho que começou muito novo lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, o nome dele não sei o que, Wilkerson, mais ou menos assim. Ele flutuava no sermão dele, meus irmãos. Gabriel, hoje, no Brasil, ele é um rapaz novo, um pregador atual, ele tirou um tempo de consagração para Deus. Ele falou que no quarto dele, ele orando, de olho fechado. A glória de Deus foi tão forte que ele flutuou lá no quarto dele. Glória a Deus. Ou seja, o que eu estou dizendo para você não é que Deus vai fazer isso com todo mundo. A intenção é que você possa guardar no seu coração que Deus pode te usar, te dar os dons, e que Deus pode fazer coisas extraordinárias através da minha vida e da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos lá, está tão gostoso que sai um pouquinho aqui do estudo. Aleluia. Mas é maravilhoso ver como Deus trabalha, meu querido. Então os dons, voltando aqui para onde eu parei, é como se fosse um motor de energia que move a igreja para fazer missões, para ganhar alma, para trabalhar no louvor, no ciclo de oração, todos os departamentos de trabalho da igreja. Dons é como se fosse um motor de energia no meio da igreja. Amém? Amém. Então vamos lá para os grupos de dons. Eu terminei agora a parte disso aqui. Esse ensino Deus me deu 2 anos atrás. E durante esses 2 anos eu vim trabalhando dele. Mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho por lá. E hoje eu mexi mais um pouquinho, mas eu quase a metade aqui todo. Glória a Deus. Deus vai nos dando a direção e a gente vai notando. Aleluia. Aleluia. Sobre os grupos de dons. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, fala sobre os 9 dons. Eu vou ler com os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8, diz assim: porque a um é dado o espírito da palavra e da sabedoria, e a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo espírito, e a outro a fé, pelo mesmo espírito, e a outro os dons, aqui é no plural, meus queridos, ó. A outro os dons de cura. Ou seja, Deus não cura só de uma forma, aqui está no plural. Dons, Deus pode curar pessoas de várias formas, que aqui está no plural. Outro dia nós podemos nos aprofundar nisso, mas está no plural aqui. Ou a outro dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro a operação de milagres. E a outro a profecia. E a outro o discernimento de espírito, dos espíritos. E a outro a diversidade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Versículo 11. Agora observe: um só é o mesmo Espírito, opera estas coisas individualmente, a cada homem várias vezes, como ele na minha carta, como ele deseja. Então veja que aqui Paulo seleciona 9 dons. E eu separei aqui para facilitar para a sua compreensão. 9 dons. Eu vou separar aqui os grupos em 3. Primeiro grupo desses 9 dons são grupo de poder. Desses 9 dons, existem 3 de poder. Quais são eles? Deixa eu falar, não, deixa os irmãos ficar para trás. Eu vi a cara da Bruna ali. Primeiro grupo é o grupo de poder. Quais são eles? São 3 dons de poder, que é o primeiro grupo. São
o de fé, curas e milagres. Aleluia. Fé, curas e milagres. Esses milagres aqui são milagres extraordinários, como mover a natureza, trazer perna, mão, e etc. Que acontecia isso, há muito isso acontecia, sabe disso? Quem já viu aquele milagre que mão cresceu, braço? Eu conheci que o braço era pequeno e cresceu. É um pastor amigo meu lá do Goiás. Ele tinha um braço menor do que o outro. E no momento de oração, lá no monte, Deus usou o pastor, esqueci o nome dele agora, o braço dele cresceu, voltou ao normal. Glória a Deus. Isso são dom de maravilha, que está aqui em milagres. Dependendo da tradução, está dom de maravilha. Então, a primeira categoria, o grupo, é o grupo de dons de poder. Fé. Essa fé aqui é uma fé diferente dessa nossa. Em que sentido? É uma fé, amado, que realmente move os céus e traz coisas extraordinárias à existência. Fé, curas e operações de milagres ou de maravilhas. Esse é o primeiro grupo ou categoria de dons. Então, 3 dons aqui, qual são? Fé, curas e operação de milagres. São grupo de poder, dons de poder. Segundo grupo de dons é os dons de revelação. Aleluia. Quais são eles? São mais 3 grupos, são mais 3 dons. São 9 dons e 3 grupos. Cada grupo tem 3 dons. Primeiro, são de poder. Segundo, são de revelação. Quais são eles? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Está em esses 3 dons, eles formam o dom de revelação, sabedoria, conhecimento de coisas ocultas e sabedoria, uma sabedoria extraordinária, e um dom de discernimento de espírito, que é a revelação de discernir o que é certo, o que não é, o que é de Deus, o que não é, e assim vai. Amém? Só que é bem mais abrangente aqui, mas eu não quero entregar tudo para os irmãos hoje não. Eu quero que os irmãos vai mastigando devagarzinho, vai digerindo, para não é muito alimento e pouca compreensão. Mas fica uma palhinha a respeito dos dons espirituais. O primeiro grupo é o grupo de poder, segundo, de revelação, e o terceiro, dons de elocução. E quais são eles? Falar em línguas, interpretação de línguas e o de profetizar. Concluindo aqui os 9 dons. 3 em cada um. Grupo de poder, categoria de poder, categoria de revelação e de elocução. As elocuções é muito fácil, obviamente. Falar em línguas, interpretação das línguas e de profetizar. São os dons de elocução, que está relacionado, obviamente, ao falar. Quando eu estou profetizando, eu estou falando. Quando eu estou falando línguas, estou pronunciando as línguas. E a interpretação das línguas, que é eu interpretar os mistérios das línguas estranhas. Estamos chegando já lá, né? Aonde eu quero chegar com os irmãos. Alguma dúvida, dos irmãos? Glória a Deus. Vamos correr. As línguas estranhas. Chegamos lá. Ou vamos deixar para o próximo ensino? Não, moço, faz isso não. Vamos lá então. Falando sobre as línguas. Isso aqui é muito hoje falado, pouco ensinado. Alguns falam coisas que não tem nada a ver e outros aumentam demais. Mas vamos lá para as Escrituras. Amém. Eu quero abrir com vocês aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Abra comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Versículo de número 2, diz assim: porque aquele que fala em língua desconhecida ou estranha, não fala a homens, mas a Deus, porque nenhum homem entende, em espírito fala mistério. Glória a Deus. Então a Escritura já está dizendo que essas línguas que nós falamos são estranha ou mistério, tem o mesmo significado. A palavra mistério, vamos lá para o original? A palavra mistério do grego, da língua original que foi escrita a Bíblia do Novo Testamento,
é mustério. Mustério é a palavra certa. Que significa? Agora observe para esse dado. Aqui está a chave, a importância do falar em línguas. É isso que eu vou falar para vocês agora. Você que tem dúvida, para que falar em línguas estranhas? Por que esse povo fala em línguas? O que é isso? O que quer dizer falar? Será que realmente é necessário falar línguas? Por que falar toda hora? Primeiro, cada um tem a sua intimidade. E segundo, você vai ver a importância do falar em línguas. Então a palavra mistério, aquele que fala em línguas, não fala homem, senão a Deus. Em espírito fala mistério. Então quando eu estou falando em línguas, eu estou falando mistério. E que mistério é esse? Quem quer saber? Glória a Deus. Amém. Quando eu estou falando em línguas, a palavra original significa coisas ocultas, segredo, mistério. Observe, então quando eu estou falando línguas estranhas, eu estou falando coisas ocultas, segredos e mistério. Aleluia. Agora eu vou falar para vocês e mostrar na Bíblia, quando nós falamos em línguas, o que é que nós estamos falando? E eu vou mostrar para você na Bíblia. Mas vamos aqui a base. Então nunca se esqueça disso. Quando nós estamos falando línguas estranhas, estamos falando coisas ocultas, segredos, mistério. Aleluia. Aleluia, isso é extraordinário. Geralmente mistérios segredos religiosos, ou seja, na nossa constituição religiosa evangélica, confiado apenas aos fiéis e não aos homens comuns. Então, quando eu estou falando línguas estranhas, eu estou falando coisas ocultas, segredo, mistério, que não está para ser revelado aos homens naturais, comuns, mas aos crentes fiéis. Glória a Deus. B. Tudo isso é na interpretação original. B. Uma coisa escondida ou secreta, não óbvia para o entendimento. Por isso que nós não conhecemos, a não ser que tenha internet. Uma coisa escondida ou secreta ou não óbvia ao entendimento. C. Um propósito, conselho oculto. Seria algo extraordinário. Aleluia. E eu vou embasar para concluir nesse sentido aqui. Já estou te entregando aqui um pouquinho para você ir captando. Então, quando nós falamos em línguas estranhas, eu estou extraindo do texto original. Quando eu estou falando em línguas estranhas, estou falando de propósito e conselhos ocultos. Aí eu te pergunto, tem importância ou não? Sim. Mas pastor, mas eu não entendo, não é para você entender. Aleluia. Se é algo oculto, se é um conselho oculto, mistério secreto, que Deus está. E detalhe, você sabia que não é você que fala em línguas? É o Espírito que fala através de você? Glória a Deus. Aleluia. Isso que é mais profundo ainda, né? É o Espírito Santo que fala a língua na nossa boca. Não é língua nossa, é língua do Espírito. Só que é algo profundo. Por isso que o diabo, ele tenta de várias formas escandalizar esse dom. Ele tenta de várias formas escandalizar e fazer coisas terríveis para envergonhar nós. Eu não me envergonho, meu querido. Se for para falar línguas estranhas lá no meu trabalho, se for no meio da multidão, eu falo, não estou nem aí que quiser falar comigo. Glória a Deus. Porque eu sei que Deus está falando mistério de alguma coisa ali, que lá na frente Ele vai me revelar, vai me mostrar o propósito. Aleluia. Aleluia. Senti até a graça de Deus aqui agora para falar isso. Glória a Deus. Um propósito ou conselho oculto. Segundo, para finalizar essa parte, quando eu oro em línguas, eu oro a vontade secreta dos homens e de Deus, conselhos secretos que governa Deus. Estão ocultos dos ímpios, mas dos ímpios maus, mas revelado para os crentes em Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10 diz o quê? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que ouviram não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem,
é isso que Deus tem para revelar. Glória a Deus. Não somente Cristo que estava oculto, porque o contexto é sobre Cristo, mas não somente isso, mas tudo aquilo que está oculto aos homens naturais, Deus quer revelar para a sua igreja, se assim buscar. Aleluias. Aleluias. É tremendo, não é? Amém. Então ore em línguas. Busque o dom de orar em línguas. Clame. Eu fiquei 4 anos buscando os dons de línguas. Teve semanas que eu fiquei, Senhor, eu não vou orar mais por esse dom. Mas quando dava 15 dias depois, lá estava eu novamente orando, buscando no monte, jejuando. Senhor, muda meu coração, muda minha mente, o que é necessário dentro de mim vai me mudando, porque eu quero receber esse dom. Glória a Deus. E você vai entender mais um pouquinho sobre esse dom. As línguas falam de mistério de Deus. 1 Coríntios 14, 2. Fala homem, mas em mistério fala Deus. Ou seja, olha o que a Bíblia, não sou eu. Aquele que fala em língua desconhecida ou estranha não fala a homens, mas a Deus. Quando eu estou falando em língua, eu estou falando com Deus. E detalhe, eu estou falando no ouvido de Deus. É um segredo. Segredo você fala no microfone. Segredo você sai no carro de som. Segredo você vai aonde? Quando você e eu, quando nós falamos em línguas estranhas, nós estamos orando, falando no ouvido de Deus, mistérios ocultos. Aleluias. Glória Coisas que Ele pode revelar no momento, ou depois. Estratégia, um propósito, uma direção, algo que Ele vai se manifestar ou revelar. Aleluias. A língua fala mistério de Deus. 1 Coríntios 14, 2. Agora isso aqui talvez você nunca ouviu. Eu te falo, talvez você nunca ouviu. Elas, ou seja, quem? As línguas. Elas têm 3 dimensões a serem faladas. E isso aqui eu sei porque eu vivo isso. Para a nossa melhor compreensão, vamos ver algumas delas. Porque eu sei quando eu estou falando. Quais são as 3 dimensões? Línguas de maravilha, 1 Coríntios 14, 22, que é a glossolalia. Línguas de sinal para os crentes, que é a mistério, 1 Coríntios 14, 23, que é a xenolalia, que essa aqui é interpretada, que está lá em 1 Coríntios 14, 39, e a terceira é língua para edificação. Essa é estranha para o meu devocional diário. Eu falei de 3 tipos de língua dos originais: glossolalia, xenolalia e a desconhecida que ninguém sabe realmente qual que é. 3 dimensões eu coloquei aqui nos gols para a nossa melhor compreensão. Eu vou falar de mim. Eu sei, quando eu estou falando um tipo dessas línguas, eu sei no meu espírito. Eu entendo. Quando eu estava no Goiás, eu era considerado presbítero. E Deus usou um pastor lá, Josué, não lembro o nome dele até hoje. Esse dia eu até vi ele no cartaz pregando conversa. E Deus usou ele para falar assim, ó, a partir de hoje, Deus está lhe dando o dom de discernimento. Eu disse, depois daqui dia para cá, muitas coisas Deus tem que dar discernimento. E eu sei claramente, esses 3 tipos de línguas, parece ser a mesma às vezes, mas não é. Eu sinto no meu espírito que é diferente. Eduardo, tem dias também, Eduardo? Quando essas línguas mudam com a dimensão assim, mais forte. Isso é treinamento, você vai exercendo, quanto mais você exercer e buscar, Deus vai te dando discernimento e você vai tendo compreensão desses mistérios, que é para a igreja de Jesus mesmo. Agora eu te pergunto, do pastor Vicente ao porteiro lá, o obreiro Herman. Lembra na sua mente agora, quando foi que você teve um ensino a respeito do dom de línguas? 10 anos atrás. As pessoas não falam sobre isso. Por quê? Será que falta de estudo? Não quer estudar? Gastar tempo? Ou porque não se importa? Não pregam mais a verdade. Agora eu vou te falar algo
tremendo sobre o dom de orar em línguas, porque é o certo. O apóstolo Paulo, está escrito, o apóstolo Paulo falou assim: aquele que fala, está aqui, eu vou ler para vocês. 14, 1 Coríntios 14, 2. Versículo 4, 14, versículo 4 diz assim: ó, o que fala em uma língua desconhecida ou estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí alguns por falta de conhecimento, descredibiliza o ora em línguas. Aí ele diz o que? A parte A, aquele que ora em língua, ou fala língua desconhecida, estranha, edifica A si mesmo. Aí eu te pergunto, o que é edificar? Sim, correto. Mas a palavra edificar, da sua origem. A origem. O Espírito. Construção. Nós temos que abrir a mente, se nós formos só uma mente religiosa, o que as pessoas só ensinam uma mente religiosa, nós nunca vamos abrir um leque para entender a profundeza das escrituras. Sai um pouquinho da bolha do sistema religioso. A palavra, ele fala, aquele que ora em língua estranha edifica a si mesmo. A palavra edificar significa construir ou construção. Agora uso sobre a memória de crente sábia. Construir o quê? Nunca parou para imaginar? Se a Bíblia diz aqui, quando eu oro em língua, eu estou construindo alguma coisa, construir o quê? Tesouro no céu? Hã? Tesouro Não. no céu. Se o dom é para usar aqui, quando nós oramos em línguas estranhas, nós estamos construindo alguma coisa. Nós estamos construindo o nosso ministério, a nossa chamada. Quando eu oro em língua, o meu chamado pessoal é desenvolvido. Quando eu oro em língua, os dons, os demais dons, vão se desenvolvendo na minha vida. Agora, detalhe. Isso aqui eu aprendi de um pastor que tem mais de 30 anos de crente e que vive o pleno Pentecostes até hoje. Aleluia. O que eu vou falar que eu aprendi dele agora. Quando nós falamos em línguas estranhas, nós estamos construindo. Qual é a tua mente aqui, eu tenho que falar? Relembre. Mas vamos indo. Quando nós falamos em línguas estranhas, edificamos, ou seja, estamos construindo o que? A nossa chamada, construindo a nossa vida com Deus, os dons. Lembrei, ele falou assim. Então fala. Orando a palavra também. Mas quando nós estamos orando em língua, nós estamos construindo todos os demais dons. São quantos dons? 9. Tirando de línguas que nós estamos exercendo ele, fica quanto? 8. Agora observe. O dom de orar em línguas, ou falar em línguas, é o único que está ligado direto ao Espírito Santo. Aleluia. Todos os demais dons, eles são manifestados de forma externa. Curas, profetizar, revelar, discernir. Mas o único que está ligado diretamente ao Espírito Santo que dá os dons, o único é o Espírito Santo. Aleluia. Então, quando eu oro em línguas, eu estou construindo o meu chamado e construindo os demais dons. Quer receber mais dons? Começa a falar em línguas estranhas. Glória a Deus. Mas não ore em línguas estranhas só hoje aqui, 30 dias, 40 dias depois, não. Não estou falando só disso. É bênção, viu? Mas se você buscar mesmo e começar a orar em línguas estranhas diariamente, o pastor aqui da Assembleia de Deus aqui da Comadessa, da Imperatriz, que não deve esqueci. O pastor Raul, eu fui para o culto de ensino deles um dia, no ano passado, ele falou que todos os dias não fica sem orar meia hora em línguas estranhas. Aleluia. Por isso a sabedoria é tão terrível que ele tem. Porque o pastor Raul pensa num homem que tem uma sabedoria tremenda para ensinar. E ele falou, meus irmãos, no culto de obreiro lá, um dos segredos meu é porque todos os dias eu oro meia hora em línguas estranhas. Glória a Deus. O orar em línguas, por isso que o diabo não quer que a igreja ore em línguas, meu.
Porque ele sabe que o dom de orar em línguas, é ele que constrói os demais dons. Se eu começar a orar em línguas diariamente, constantemente, pode ter certeza que os demais dons vão desenrolar na sua vida. Vai sendo construído. Glória a Deus. Como é bom falar sobre isso, o tempo já foi embora. Aleluia. Eu falei aqui sobre as 3 dimensões, mas não dá para explicar sobre elas, porque o tempo já foi. Línguas, por exemplo, línguas de sinais de maravilhas. Nós vemos ver lá em Atos, capítulo 2, é uma língua de idioma. Eles falavam de maneira sobrenatural, porque eles não sabiam, tinha cerca de 14 nações. Como é que eles iam falar? Eles não eram poliglotas, mal eles sabiam a língua deles naturais, mas havia 14 nações, eles falavam a língua daquelas nações. Então era idioma, mas só era uma língua sobrenatural. Viu? Era uma língua sobrenatural que Deus deu para eles. E eles falavam em idioma das maravilhas de Deus naquele lugar. Não dá para estender mais sobre isso, se aprofundar, porque o tempo não dá. Mas era uma língua de sinal de maravilha. Por isso, a maravilha. Porque era idioma, mas de uma maneira sobrenatural, porque Deus deu para ele as línguas naturais. Eu tinha um pastor presidente lá no Goiás, que ele foi para os Estados Unidos na época, e lá tinha um obreiro que foi com ele e queria falar inglês. E ele estudava e não conseguia. E ele orou um dia, Senhor, começou a passar orando a Deus, Senhor, eu quero falar inglês. Não é que Deus, do dia para a noite, ele falava português e uma noite dormiu, outro dia acordou falando inglês. Glória a Deus. É sobrenatural isso, né? Não? Nunca passou uma aula. E era fluentemente. O pastor Hernandes estava no avião. Aí havia várias nações, pessoas de Paquistão, de Portugal, de outras nações no avião. E o Espírito de Deus falou assim: pregue para aquela mulher. Só que a mulher não falava brasileiro. Eu disse: Senhor, eu vou falar como pregar contra essa mulher, não fala a minha língua. E o Espírito Santo falava: fale para ela, pregue para ela. Aí ele deu na mente dele: eu vou falar línguas estranhas. Começou a falar línguas estranhas e a mulher começou a chorar. Não é que ela entendeu o recado de Deus? Glória a Deus. Ela entendeu na língua dela as línguas estranhas. O Aleluia. que é isso? Foi o que aconteceu lá em Pentecostes. Uma língua sobrenatural para sinal. Porque o intuito principal das línguas é para evangelizar. Você sabia disso? É para evangelizar. Só que Deus usa para benefício da sua igreja. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Aí tem que é a glossolalia, nessa primeira que eu falei. Aí tem a xenolalia, que é aquela que nós falamos em línguas e alguém interpreta essa língua. Quando eu estou falando línguas, uns 2 meses atrás, Marco, eu comecei a falar línguas estranhas, uma língua que eu nunca tinha falado, assim, uma glória muito grande dentro de mim, que o pastor Glória começou a interpretar ela. Na cirurgia. Já trouxe a cura para a irmã Franca. Aleluia. Foi algo tremendo ali naquele dia. Minha esposa me estava. Glória a Deus. E tem a língua para o meu devocional. E essa língua do meu devocional eu tenho ela na minha mente. Eu falo ela qualquer hora que eu quiser. Aí alguém religioso pode dizer assim: como é que você pode falar uma língua? Você só pode falar ela quando você sentir uma glória, quando você sentir uma unção descendo. Vocês são coisa de gente. Desentendido. Essa língua devocional eu tenho ela na minha mente. Eu posso falar, eu consigo falar ela qualquer hora que eu quiser falar ela. Tem mais alguém que vai saber as pessoas que consegue falar línguas? Eu, claro, fala ela com língua também. E quando nós falamos ela, nós sentimos a presença de Deus também. Mas a xenolalia, que é a de interpretação, eu não falo ela direto. E nem a língua de maravilhas. Só essa do meu devocional eu consigo falar ela quando assim eu estou no momento de adoração, de louvor, de oração. Eu falo ela para o meu devocional.
Quando eu oro em língua, eu estou em construção espiritual. Tem tantos textos que poderiam te falar isso, meus amados. Eu vou deixar para outro dia. Lá em Judas 1:20 diz o quê? Sobre orar em línguas. Na verdade, quando eu estou falando em línguas estranhas, não estou só simplesmente falando, eu estou orando. Para usar essa palavra, oração. Como eu não tenho tempo, aqui em 1 Coríntios 14, Paulo faz a diferença: orar com entendimento e orar em mistério. Porque alguns falam assim, irmãos, ora em espírito, aí alguém faz assim, ó. Ele está orando na mente, dizendo que está orando em espírito. Orar em espírito não é orar na mente. Paulo faz a diferença claramente. Outro dia eu falo sobre isso, te mostrando nos textos. Quando eu estou orando em espírito, eu estou falando em línguas. Orar em espírito não é orar na mente. Eu fico assim. Você está orando na mente. Paulo faz a diferença claramente aqui. Leia capítulo 14 de 1 Coríntios todo, você vai ver sobre isso, ele faz essa diferença. Orar em espírito é o que Judas falou em Judas, versículo 20. Ele fala claramente, e assim tem outra série de versículos. Quando eu estou falando em línguas, é o Espírito Santo orando em mim. Agora observe isso. Quando eu estou falando em línguas estranhas, é o Espírito Santo orando em mim, comigo e sobre mim. É forte, não é? Ele está orando em mim, comigo e sobre mim. É algo extraordinário. Tem que as reverências aqui, não dá para dar. Vou mandar lá no grupo dos irmãos. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. Lucas 24:49, Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Fique de pé, por gentileza. O batismo com o Espírito Santo. Mas não tira essa daqui, viu? Então, batismo com o Espírito Santo é o quê? Lucas 24:49. Lucas 24:49. Fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Atos 1:8 diz o quê? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora observe. Lucas 24:49 é o quê? Revestimento de poder. Aí em Atos 2 se cumpre esse revestimento de poder. Preste atenção para finalizar. Batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Todo crente salvo já tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, não existe crente sem o Espírito Santo, viu, os salvos? Você vai para o céu sem falar em línguas. Mas o dom de línguas é a ferramenta mais poderosa que eu vejo depois da oração e da palavra de Deus. É o orar em línguas. Aqueles que oram em línguas constantemente, que eu sei que tem muita gente que fala línguas estranhas, mas também tem uma língua grande. Tem isso, também tem. Na igreja de Corinto nem tinha igreja de Corinto. Mas esqueça esse povo. Faça a sua parte. Ore por eles. Todo crente salvo já tem o Espírito Santo. João 20, versículo 22. Após Jesus ter ressuscitado, chegou no discípulo e disse: e soprou sobre eles: recebais o Espírito Santo. Todo crente salvo já tem o Espírito Santo. Agora o revestimento, nem todos têm, mas é para todos. Todo crente salvo tem o Espírito Santo, mas tem a segunda bênção do Espírito Santo. Qual que é a segunda bênção do Espírito Santo? A primeira é receber a salvação. Quando nós recebemos o Espírito Santo, é naquele momento que nós recebemos a salvação. Mas tem a segunda bênção do Espírito Santo. E a segunda bênção do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas é uma arma contra o diabo. Agora, não precisa esquecer disso. Só tem 2 pontinhos para mim ler só. Do que eu anotei para eu não esquecer. Agora, observe isso.
O falar em línguas é uma arma contra o diabo e nós. Eu vou te explicar agora. Repito. O falar em línguas é uma arma contra o diabo e contra nós mesmos. Ou seja, nós não entendemos quando falamos e nem o diabo. Isso é uma arma contra o inferno e contra nós. Pergunte por quê? Por quê? O falar em línguas é uma arma contra o diabo e contra nós. Por quê? Porque o diabo não entende a língua estranha do crente. A língua do Espírito Santo que é na boca do crente. O diabo e o inferno não sabem. E nós, sem interpretação, também nós não sabemos por quê. Que é uma arma contra o diabo e contra nós mesmos. Aleluia. Foi algo de Deus para nossas vidas. Por quê? Sabe por quê? É porque se o diabo souber o que Deus tem para nós, ele vai fazer de tudo para roubar nossa bênção. Para fazer alguma coisa para nos atrapalhar. E se nós também soubermos o que Deus tem para nós, muitas das vezes nós vamos sabotar os planos de Deus. Vixe, eu conheço muitos crentes, só porque receberam uma promessa de Deus, receberam uma revelação, receberam algo de Deus, Deus vai fazer tudo errado. Passando à frente do tempo de Deus, apressando a vez, alguns fazem estacionar mesmo, em vez de buscar, fazem estacionar. E outros querem ir à frente, apressar. Então, nós seres humanos, nós somos mestres em sabotar os planos de Deus. Nós queremos ajudar Deus a cumprir o que Ele tem em nossas vidas. Por isso que é uma estratégia de Deus para nós. Para que o diabo não saiba e nem nós mesmos também saibamos. E ele vai se revelando e nós vamos sendo dependentes de Deus. Glória a Deus. Por isso que é uma arma poderosa. Por isso que a interpretação do texto original é o quê? Segredos, conselhos ocultos. Por isso que é essa interpretação da palavra línguas estranhas. São segredos ocultos, né? Projetos de Deus ocultos, que Deus oculta para que nós não venhamos saber no momento ali. E Ele vai revelando para nós gradativamente conforme Ele quer. Glória a Deus. E último, o diabo não nos atrapalha e nem nós mesmos os planos de Deus. Por isso, é um mistério. Por isso que Paulo usou a expressão, em espírito, fala mistério. Por isso é um mistério, segredo, como está em 1 Coríntios 14, versículo 2. Conclusão. Batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Desde o Velho Testamento e no Novo Testamento. Joel 2,28 diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. No Novo Testamento, Lucas 24:49, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Glória a Deus. Aleluia. Agora, terça-feira que vem, eu vou trazer um ensino para ver com a graça de Deus, nossos corações venham a ser mais quebrantados e aqueles que não são batizados com o Espírito Santo possam receber o batismo. Glória a Deus. E aqueles que já são batizados com o Espírito Santo possam orar em língua com mais frequência na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, na terça-feira que vem, eu vou falar sobre outro assunto aqui, nessa perspectiva, só que num sentido um pouco diferente, mas relacionado à busca a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Já vou te dar o tema do ensino da semana que vem. Quem quer saber? Glória. Não vou falar não. Ô, pastor. Eu vou falar sobre os pobres de espírito. Eita, glória. No contexto espiritual, é algo maravilhoso. Quero ter que haver um quebrantamento aqui, as pessoas chorando. Aleluia. E eu vou orar com os irmãos, eu creio que vai ser algo maravilhoso da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti essa noite neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa me perdoar pelos 15 minutos que passou o horário. Mas muito obrigado pela Tua palavra que foi ensinada nessa noite neste lugar. Que possamos, como Paulo falou, Pai, não ignorantes acerca dos dons espirituais, mas que possamos conhecer o que o Senhor tem
para a tua igreja. Que possamos operar, ó Pai, as 8 operações do teu Espírito Santo. Queremos, ó Pai, afinar nossas ferramentas. Queremos afinar, Senhor Deus, as ferramentas que o Senhor tem nos dado para usar na tua obra, Pai. E que a glória venha ser do Senhor. Que o teu nome venha ser glorificado. E que a tua igreja possa ser edificada e abençoada. Em nome de Jesus. Eu quero dizer, Pai, que esse ano vai ser um ano onde o Senhor irá levantar. É aqueles que estão dispostos a buscar o Senhor. Eles serão usados nos dons de maravilhas, nos dons do teu Espírito Santo, para louvor e glória no teu nome. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui um casal que decidiu fazer parte do ministério Fome e Sede de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Marfe, sua esposa Kátia, está feliz para a igreja, por gentileza? Aleluia. Eita, glória. Aleluia. A Kátia e o Marfe decidiram congregar nas nós. E a igreja que está feliz, alguns estão acompanhando pela internet, e depois vão acompanhar também. Depois vou estar assistindo vocês no grupo. Mas é com muita alegria e satisfação, viu? Para receber vocês estão recebendo uma nova Bíblia, viu? O que precisar. Tem 3 pastores aqui. Tem a mim, pastor Vicente, pastor Antônio, que está enfermo, me avisou. Oramos por ele. Mas temos 3 pastores e um corpo de obreiros que pode ajudar vocês. Dentro daquilo que está ao nosso alcance, pode contar conosco. Viu? Nós vamos orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, oramos a Ti essa noite neste lugar. Aqui está, Senhor Eduardo, sua esposa Kátia, sua filha, e a igreja do Ministério Fome e Sede de Deus. Nos recebe com muita alegria aqui esta noite, Senhor. Que o Senhor possa, Pai querido, abençoar essa grandiosamente na sua saúde, no seu casamento, na sua filha, nas suas mãos, aonde colocar que vinha sua bênção. Tem eles instrumentos do Senhor nesta obra deste ministério. A igreja, com sede de Deus, nos recebe com muita alegria nesta noite, ó Pai. E que a partir de hoje, ó Pai, que possamos andar juntos, caminhar juntos, chorar juntos, se alegrar juntos, em nome de Jesus. Assim nós oramos, abençoando essa família, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindo. Então, Kátia, Pai Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Senhor, minha amiga, seja bem-vinda. Glória a Deus. E a gente vai estar ajudando vocês na culto da igreja. É com muita alegria que nós recebemos vocês, viu? Glória a Deus. Em nome de Jesus. E vocês têm liberdade, vocês que quiserem, se vocês quiserem